Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 29 de julho de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 3 minutos na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando de O Livro dos Médiuns, o seu capítulo 25, na segunda parte das evocações. E estamos estudando o item de número 282, onde Kardec faz perguntas aos espíritos superiores sobre as evocações. Estamos estudando a questão de número 31, para vocês que vão estudar conosco com os livros abertos. Abram lá, capítulo 25 das evocações, item 282, pergunta de número 31. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Os espíritos puros... Olha o Celso chegando aí. Bem-vindo, Celso. Prazer tê-lo conosco. Obrigado, Luiz. Boa noite, Alexandre. Boa noite, boa noite. Pergunta de número 31 aos espíritos superiores, feita por Hipólito Leão Denizar Rivail, nosso conhecido Allan Kardec. Os espíritos puros que já terminaram a série de suas encarnações podem ser evocados? Muitas vezes eu ouvi dentro dos centros espíritas que espírito puro não se manifesta. Olha o que faz falta o estudo da doutrina dos espíritos. A resposta dos espíritos superiores a Kardec a esta pergunta é a seguinte: sim, mas muito raramente, pois só se comunicam aos corações puros e sinceros. Então eles podem se comunicar, sim, embora raramente, eles podem perfeitamente se comunicar. É claro que tem outras tarefas muito mais importantes que ficar se manifestando para ser um próprio encarnado de um mundo atrasado como o nosso, embora o propósito dele seja sempre esclarecer, orientar, fazer progredir, né? Eles têm tarefas muito mais importantes do que essa, mas para essa tarefa especificamente existem os espíritos superiores, né? Mas eles se manifestam sim, perfeitamente, sem problema nenhum. Eles seguem na resposta, não aos orgulhosos e egoístas, não se manifestam a eles, assim como os espíritos superiores, né? Assim, é necessário desconfiar dos espíritos inferiores, imperfeitos, que se arrogam essas qualidades para se fazerem mais importantes aos vossos olhos, né? E está cheio disso por aí. O espírita desavisado é que não dá devida importância à manifestação de espírito pseudo-sábio, né? Que está cheio desse tipo de manifestação, conduzindo, né? Brincando com os grupos espíritas que existem por aí. Questão de número 32. Como se explica que os espíritos de homens mais eminentes atendam tão facilmente e de maneira tão familiar ao chamado dos homens mais obscuros? Resposta: os homens julgam os espíritos por si mesmos, o que é errado. Não tome os espíritos por você. Primeiro que eles vivem numa situação completamente diferente da nossa. A nossa encarnação é um acidente de percurso, é algo fora do natural, fora do normal. A nossa vida normal é como desencarnado. Não existe solução de continuidade para o espírito. O espírito estando desencarnado ou estando desencarnado, ele está vivo. Não tem diferença nenhuma. Só que estando encarnado, ele está numa situação singular, que não é a situação natural dele. A nossa situação natural é como desencarnado. Então não julgue você, encarnadinho aqui, nesse mundinho azulzinho, pequenininho, perdido aí nessa galáxia, né? Na nossa galáxia, entendeu? O mundinho que é o quintal do universo. Não julgue os espíritos por você, não tem nada a ver. Nós nem sequer... Lembra daquela manifestação da viúva Folon?
se eu não me engano, é novembro de 1860, a Revista Espírita, e no livro Céu e Inferno. Né? Essa manifestação da viúva Folon está lá. Ela desencarna, ela é adiada por dois espíritos, nós vamos naquela estrela. Tá vendo aquela estrela lá? É para lá que a gente vai. E eles se deslocam, né, rapidamente e chegam num planeta feliz, um planeta muito superior à Terra. É isso, o espírito é isso. As pessoas que esperam ou nada depois da morte são puramente, totalmente infelizes. Nós somos seres imortais destinados à felicidade. As pessoas não conseguem entender isso. E subjugam a si mesmo. Malbaratam o próprio valor. Não dão o valor a si mesma. A felicidade está à disposição de todos, inclusive do encarnado. Inclusive do encarnado. Lembra-se lá da posse do necessário para a vida material, da consciência pura e da confiança no futuro para a vida moral? Se nós tivermos isso, nós conseguimos ser felizes aqui. No entretanto, o que o homem faz? Qualquer coisa para ter dinheiro. Prenderam um avião com 27 milhões em ouro na Bolívia. Estava acostumado a roubar do Brasil e levar para a Bolívia. Agora a Bolívia virou de direita, né? Aquele sujeito que desgovernava a Bolívia saiu de lá, o avião pousou lá, que é um empresário aqui do Brasil, ia para a Bolívia, da Bolívia para outro lugar, de outro lugar ia para os Emirados Árabes lá. Dinheiro nosso, ouro nosso, que está sendo traficado para outros lugares. Né? Então, é isso que o homem faz. Este que é um dos que assaltam o Brasil, o que esses caras pensam da vida como espíritos? O que eles pensam a respeito daquilo que eles estão fazendo? Sem consequência, não tem problema nenhum, desde que meu bolso esteja cheio, a minha mansão esteja de minha posse, tal, os grandes carros, carros de 2 milhões, 3 milhões. Que essa gente pensa da vida? Que a vida é isso? Você está tratando o seu espírito como a pior coisa que existe no universo. E, no entretanto, ele é a maior coisa que existe no universo. Que o Criador criou espíritos naturalmente simples e ignorantes, como ensinam os espíritos superiores, mas para a felicidade, para se tornar espíritos puros, em felicidade plena, sem nenhuma mancha, como é a nossa felicidade aqui na Terra. Mas é possível ser feliz desde já, desde que você entenda quem é, de onde veio e para onde vai. E essa resposta está na obra dos espíritos. Todas as questões, todas as perguntas sobre a problemática humana têm resposta nessa obra, com racionalidade e inteligência. Não é? Então é preciso que o homem atente para isso. Atente para esta realidade, que para muitos nem existe, lamentavelmente. Não é? Luiz, Pois não. só um complemento. Pesquisei aqui nos alfarrábios a história da viúva Fulon. Você falou da Revista Espírita, é de março de 65, tá? Março de 65, se eu não me engano, de novembro de 60 tem também, viu? Eu não tenho certeza, mas acho que tem também. Porque foi um pouquinho antes, essa mensagem foi colocada na Revista Espírita um pouco antes do lançamento do Livro dos Médiuns. Então, e o Livro dos Médiuns ele foi lançado em 61. Né? Então, se eu não me engano, está lá também. Mas, de qualquer forma, fica aí o registro, março de 65, para quem quiser encontrar essa mensagem da viúva Folon, vale a pena ler, para se saber exatamente o que é o espírito, o que você é, né? Não aquilo que você pensa que é. Inclusive, ela fala, essa fala dela, essa manifestação dela, ela está justamente lá naquele capítulo sobre os espíritos felizes. Sim. Então é interessante. Céu e inferno, espíritos felizes. No céu e inferno. Exatamente, isso lá no mesmo. céu e inferno. Só quis esse adendo aí. Não, sim, é muito importante. Muito bem, vamos lá.
Então, como se explica essa manifestação desses espíritos eminentes aos espíritos obscuros aqui da Terra? Eles respondem: os homens julgam os espíritos por si mesmos, o que é errado. Após a morte corporal, as posições terrenas desaparecem. A única distinção entre os espíritos é a da bondade. E os que são bons vão a todos os lugares onde possam fazer o bem. Todos os lugares. Não precisa de nave, não precisa de coisa nenhuma. O espírito transita pelo universo por força da própria vontade, da própria determinação. Desde que ele tenha alcance moral para isso, evolução espiritual para isso, é claro. Os que não têm evolução ficam aqui, terra a terra, ombreando conosco, fazendo as besteiras como faziam quando eram encarnados e tal. Mas aqueles que progridem têm um universo por moradia, o universo. Tá? Questão de número 33. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Por aqui, ninguém, nada. Tá bom. Vamos lá. Quanto tempo depois da morte, pergunta Kardec, se pode evocar um espírito? Tem gente que fala que o espírito que acaba de morrer não se manifesta de jeito nenhum. Cansei de ouvir isso dentro do centro espírita. Resposta dos espíritos. Pode-se evocá-lo no próprio instante da morte. Não depois. No próprio instante da morte. Mas como, então, ele ainda se encontra em perturbação, só imperfeitamente pode responder. Tá? Mas pode ser evocado sim. Kardec evoca um componente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no túmulo. Eles devem estar lembrados dessa passagem, quem já estudou isso sabe, né? No próprio túmulo da pessoa, ele vai lá e evoca o espírito e o espírito se manifesta. Observação: sendo muito variável a duração da perturbação, porque ela está muito ligada à materialidade do espírito, né? Por isso que ela varia muito, não se pode fixar um prazo para a evocação. Não obstante, é raro que o espírito, depois de 8 dias, não esteja suficientemente consciente do seu estado. 8 dias. É raro, segundo Kardec, a observação é dele, é raro que o espírito não esteja consciente, plenamente consciente do seu estado. Para poder responder. Às vezes pode fazê-lo muito bem, 2 ou 3 dias após a morte. É possível, em todos os casos, experimentar de maneira prudente. 34ª pergunta. A evocação no instante da morte é mais penosa para o espírito do que mais tarde? Resposta dos espíritos: algumas vezes. É como se vos fizessem levantar em meio do sono, sem estardes completamente acordado. Não obstante, há os que não se mostram de maneira alguma contrariados, e aos quais a evocação até mesmo ajuda a saírem da perturbação. 35ª pergunta. Como pode o espírito de uma criança morta em tenra idade responder conscientemente se quando em vida corpórea ainda não tinha consciência de si mesmo? Essa pergunta é inteligentíssima de Kardec, né? Para mostrar para o homem a diferença entre o espírito encarnado. Qual é a diferença? A criança ela leva para depois do túmulo os problemas da encarnação? A falta de consciência de si mesmo da encarnação? Veja a resposta. A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Mas liberto da matéria, goza de todas as faculdades do espírito, porque o espírito não tem idade. Ele vai se manifestar como qualquer outro espírito, independentemente da sua idade, da sua situação de consciência ou não da vida. Não é? Isso prova que o espírito da criança já viveu. Não obstante, até que esteja completamente liberto, pode conservar na linguagem alguns traços
do caráter da criança. Observação de Kardec. A influência corpórea que perdura mais ou menos no espírito da criança, às vezes também se nota no espírito dos que morreram loucos. Desencarnou louco, o corpo era louco, o espírito não. Mas por que se manifestam dessa forma? Devido à influência que sofreram ao longo de toda uma encarnação. Não é? Então, ele sofre essa influência depois de desencarnado, em alguns casos, outros casos não, mas em alguns casos sim. Olha o que ele vai dizer. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos acreditam durante algum tempo ainda estar nesse mundo. Não é, pois, de admirar que o espírito do louco ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à sua livre manifestação, até que esteja completamente liberto. Esse efeito varia segundo as causas da loucura, porque há loucos que recobram toda a lucidez imediatamente após a morte. Então veja, o espírito não é louco. O espírito não é louco, não é doente, não é canceroso, não tem problema nenhum. O espírito não é doente. Não reside nenhum tipo de doença no espírito. Todas as doenças, elas residem no corpo físico, com o propósito didático de ensinar ao espírito aquilo que ele precisa aprender. Tá? Ele se ressente da doença porque está envolvido por ela. E desencarna envolvido por aquilo que pensava. Assim somos nós. Desencarnamos e somos escravos da maneira de pensar. Dependendo daquilo que o espírito fez ao longo da vida, das suas traquinagens, das suas trampolinices, ele vai sofrer essa influência. Questão de item de número 283. Evocações de animais. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Pode-se evocar o espírito de um animal? Resposta. O princípio inteligente, leia-se espírito, que animava o animal, fica em estado latente após a morte. Parado, sem nenhuma atividade. Latente. Os espíritos encarregados desse trabalho imediatamente o utilizam para animar outros seres. O que é imediatamente? Se eu pedir, ou mesmo se eu me ordenar pelo pensamento, pela minha cabeça, a levantar dessa cadeira que eu estou, eu vou levar o quê? 2, 3 segundos e vou quase que imediatamente levantar da cadeira, não é assim? É assim que os espíritos dos animais ficam depois que desencarnam. Em estado latente, segundos depois reencarnado no outro animal. De que espécie? Da espécie que aqueles que são encarregados de promover essa reencarnação decidirem. Ah, vai reencarnar no cachorro, vai reencarnar como cachorro. Depende. Depende daqueles que são responsáveis do que eles vão decidir. Né? Então, não existe animal no mundo dos espíritos. O seu cachorrinho que você ama tanto, mais até do que uma criança, gasta fortunas com ele. Eu não sou contra isso, não. Tá bem? Mas cada um decide aquilo que vai fazer com o seu dinheiro. Tá? Gasta mais do que gastaria com uma criança. Tem criança passando fome, o cara não tá nem aí. E o cachorrinho dele tem vida de madame. Tem vida de rico. Tá? Esse seu cachorrinho vai desencarnar, não vai ficar perto de você, que nem tem muita gente aí pela internet, tá? Que faz live, dizendo que o cachorro fica na casa por 2, 3 anos. Isso é baboseira pura. Baboseira pura, não tem nada a ver com a realidade. Realidade é aquilo que os espíritos superiores ditam a respeito do mundo espiritual. Tá? O espiritismo é uma ciência de observação, porque ela trata de tudo aquilo que acontece entre os espíritos e os homens.
E uma ciência, uma filosofia moral, porque ela trata também das consequências dessa relação. Tá bem? Então, é ciência e filosofia. Tá? Mas o fato é, não existe animais no mundo dos espíritos. Ensinado pelos espíritos superiores, não pelos espíritos pseudo-sábios, que escrevem romance e tal. Nada a ver uma coisa com a outra. Imediatamente utilizam para animar outros seres, através dos quais continuará o processo de sua elaboração. Progresso como espírito. Continua a progredir como espírito que é. Eles chamam de princípio inteligente para não confundir com o espírito do homem, que já alcançou o estado nominal. Essa é a diferença. Mas são espíritos do mesmo jeito, da mesma maneira. Tá? Somente que eles estão na fase animal. Passaram pela fase mineral, pela fase vegetal, pela fase animal e depois atinge a fase hominal. São fases que o espírito passa até atingir a fase hominal. Fase hominal, ele é um espírito completamente diferente daquele que deu origem ao próprio espírito. Completamente diferente. Ele assume uma coisa chamada livre-arbítrio. O poder de decidir pelo caminho que ele quiser, que ele achar melhor. E vai arcar com as consequências das suas decisões. Essa é a diferença entre o homem, que passa por provas e expiações, ou expiações de provas, como queira, do animal. O animal não passa por expiação e prova. O animal não tem inteligência desenvolvida como o homem. Ele manifesta alguma vontade, alguma decisão e tal, mas ele, se você pegar um cachorro, esses cachorrinhos de madame, que são tratados, só falta falar. Nós tínhamos um aqui em casa que só faltava falar. Só faltava falar. Ele manifestava vontade, decisão. Adorava eu e Yara. As meninas eram pequenas, né? As duas mulheres que hoje já são mulheres, né? Eram pequenininhas, 7, 8 anos. E ele, depois do almoço, a gente deitava no sofá para descansar, e ele deitava em cima de mim e da Yara, porque a gente estava deitado junto em cima. Se alguém fizesse menção de pegar nele, mas ele mordia até a alma da pessoa. Então, manifestava que não queria sair dali. A decisão dele era ficar ali. Mas pegasse esse mesmo cachorrinho e colocasse ele à solta no mundo, ele ia se tornar um ser como os primeiros da raça dele. Né? Independentemente daquilo que ele tenha recebido dos homens, de instrução, de orientação, ele vai voltar a ser selvagem. É assim que funciona. Porque o destino do animal é esse. Ele não, no nosso mundo, ele não sai dessa fase. Ele vai progredir em outros mundos, está lá como estudem a respeito de Júpiter e vão ver que os animais é que fazem os serviços braçais em Júpiter. Tá? É diferente do nosso mundo. Tem linguagem diferente das que tem os animais no nosso mundo e tal, tá? Mas eles continuam sendo animais. Eles vão passar para a fase hominal, a gente não sabe em que mundo, em que situação. Mas no nosso mundo isso não acontece. No nosso mundo eles vão ser animais, vão desencarnar animais, reencarnar animais, desencarnar como animal, reencarnar como animal, independentemente da espécie, como eles estão orientando aqui, como eles estão ensinando, mais do que uma orientação, um ensinamento. Tá? Assim no mundo dos espíritos, não há espírito errantes de animais. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Isso responde à vossa pergunta. O espírito errante é aquele que está sem corpo físico, aguardando uma nova encarnação. Livre. Não está na colônia, não está no perfume, não está em coisa nenhuma. Ele está livre, aguardando uma nova encarnação. Tá bem? Não existe nessa situação nenhum tipo de animal. Eu já li romance
que dizia que o fulano andava pelas alamedas do hospital que ele havia construído, quando, de repente, ele observa no alto de uma árvore um ninho. E a fêmea alimentava os pássaros que estavam naquele ninho. Olha o absurdo que esses caras chegam a escrever. Eles viajam, literalmente viajam na maionese. Literalmente. Enganam um monte de gente. O pior é isso. É o objetivo deles. Esse é o propósito dessa gente. Enganar, atrasar o progresso da humanidade. Quanto mais você atrasar o progresso da humanidade, mais fácil a atuação desse tipo de espírito. Eles predominam, eles preponderam. Sabe quando o mundo vai mudar para melhor? Quando o bom fizer isso. Ser tão ousado quanto esses caras, quanto os maus. E peitar esses caras de frente, que é isso que está faltando. Os bons peitarem os maus de frente. Quem manda aqui é a maioria. E você vai ficar no teu lugarzinho e acabou. É isso que está faltando. Lamentavelmente, a gente se encolhe, não quer problema. Né? Os bons são tímidos. Pergunta de número 37 a esse respeito, evocação dos animais. Como se explica, então, que certas pessoas tenham evocado animais e recebido respostas? já havia tolo e ignorante no tempo de Kardec que fazia esse tipo de coisa. Né? Resposta dos espíritos. Evoque um rochedo e ele responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo. Durma-se com um barulho desse. Você vai evocar teu animalzinho, eu gostava tanto do meu Bob, eu gostava tanto dele, aí evoca. Aí ele se manifesta, au, né? Bonitinha a manifestação do Bob, né? Hã? Ah, para com isso, gente, isso é palhaçada. Será que as pessoas não acordam para esse tipo de coisa? Será que as pessoas ainda vão dormir até quando? Até quando? Interrogação bem grande, até quando? Por favor. É da natureza do ser humano. Eu acho que isso é vital até para o ser humano se iludir, né? Se enganar. As pessoas, me parece que elas têm a necessidade do auto-engano, né? da auto-mentira. É muito curioso isso. Você percebe que existe um grupo muito grande de pessoas à nossa volta que se contentam, né? ou aliás, não se contentam com a verdadeira informação e adoram a fantasia. Né? No universo espírita, isso é muito marcante. Até me parece que é mais, porque como você age na base do imaginário na cabeça das pessoas, então você cria uma situação de uma facilidade de enganamento, de enganação muito grande, né? Assim me parece. E isso parece que move o ser humano, né? Eu vou me enganar porque é mais fácil eu me enganar do que enfrentar a verdade, né? É verdade. Enquanto isso, os cientistas estão descobrindo a vacina para todo tipo de câncer. Eu vi hoje essa notícia. Maravilhosa. Eles vão injetar através da vacina um RNA mensageiro com uma molécula de gordura que vai entrar na célula cancerígena, ela vai aparecer e vai ser destruída. Isso não é ilusão, isso é ciência, como o espiritismo é ciência. Tem nada a ver com ilusão, não tem nada a ver com isso. As pessoas precisam acordar, é necessário que acordem. Aliás, eu construí mais um canal no Instagram, viu? Chama-se Vlog Cultura Espírita, se vocês quiserem procurar. Vlog Cultura Espírita, tá bem? Que passam os áudios, né? Só vídeo. Os vídeos. Só vídeo. Eu tenho muito vídeo, então estou republicando aqui a coleção que eu tenho, porque a diferença de vlog e blog é essa, né? O blog é escrito e o vlog é vídeo, tá bem? Eu decidi fazer terceiro dia de publicação hoje, está com 50 seguidores. Opa! Terceiro dia de publicação.
Então, para ver se as pessoas se interam, né? Para ver se as pessoas acordam para esse tipo de realidade. Né? É preciso que as pessoas acordem para isso. Observação de Kardec a respeito da resposta dos espíritos, de que os espíritos respondem a tudo. Né? Os espíritos, esses malandros que tem no mundo espiritual, como tem aqui, eles respondem a qualquer coisa. Não, eu sou um rochedo mesmo, você evocou, eu estou aqui respondendo. É por essa mesma razão que se evocamos um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Personagem fantasioso, né? Evoque o Superman, ele vai se manifestar. É disso que ele está falando. Tá? Isso quer dizer que responderão por ele. O espírito que se apresentar em seu lugar tomará o seu aspecto e as suas maneiras. O perispírito, ele é plasmático. Ele se amolda conforme o desejo do próprio espírito. Por isso que ele pode mudar a sua feição. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo. E logo ele se manifestou. E ainda mais, falou de órgão, de Elmira, de Dames e Valéria, dando suas notícias. Tudo, como é que chama aqueles personagens lá alegóricos lá oh, meu Deus, esqueci o nome agora. Bom, mas são todos alegóricos. Nenhum deles existem, né? Mas se manifestaram como se existissem. Quanto a si mesmo, imitou Tartufo, com tanta arte como se ele fosse um personagem real. Disse mais tarde que ser um artista que havia desempenhado o papel. Os espíritas levianos se aproveitam sempre da inexperiência. Desculpe, os espíritas não. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência do interrogante, mas evitam manifestar-se aos que sabem que podem descobrir as suas imposturas e não dariam crédito às suas histórias. É o mesmo que acontece entre os homens. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia, o ninho desapareceu. Seguro de que ninguém de sua casa cometera o delito, e sendo médium, teve a ideia. Kardec é um barato. Teve a ideia de evocar a mãe dos passarinhos. Se pode uma coisa dessa. Ela se comunicou, a mãe dos passarinhos, a passarinha. Ele disse em excelente francês, abre aspas, não acuses a ninguém e tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhinhos. Foi o gato que saltou e derrubou o ninho. Poderás encontrá-lo sob a relva, juntamente com os filhotes que não foram comidos, fecha aspas. Indo verificar, encontrou tudo certo. Devemos concluir que foi a ave quem respondeu? Claro que não, mas simplesmente um espírito conhecia a história. Isso mostra quanto devemos desconfiar das aparências. Evoca um rochedo e ele responderá. Né? Então o espírito pseudo-sábio, ele ensina mentiras falando verdade. Quer dizer, você imagina na cabeça desse senhor que evocou a pintacilga, né? O quanto de credibilidade tinha a mãe dos pintacilgos, né? O quanto de credibilidade. Ele deve ter começado a perguntar tudo quanto é coisa para ela. Assim fazem aqueles que entrevistam os pseudo-sábios. O cara dá resposta inteligente, fala de coisas verdadeiras, ensina coisas falsas, e o cara passa a ter credibilidade. Né? Questão de número 264, ou item de número 2,
284, desculpe. Evocação de pessoas vivas. Pergunta de número 38. A encarnação dos espíritos impede de maneira absoluta a sua evocação? Resposta: não, mas é necessário que a condição corpórea facilite o seu desprendimento nesse momento. O espírito encarnado atende mais facilmente quando o mundo em que se encontra é mais elevado, porque então os corpos são menos materiais. Pergunta de número 39. Podemos evocar o espírito de uma pessoa viva? Resposta: sim, desde que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo pode também, nos seus momentos de liberdade, ou seja, durante o sono, mais do que na vida de relação, tá? Manifestar-se sem ser evocado, inclusive, né? Isso depende da simpatia que tiver pelas pessoas em causa. Pergunta de número 40. Como se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Resposta: dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Tá? Se ele tiver uma situação de semiconsciência, tá? Quando, por exemplo, num caso grave de doença, ele pode se manifestar também, que já aconteceu comigo, no centro espírita. Um vizinho meu, que eu fui dar passe nele, inclusive, eu era solteiro na época ainda, uns 20 e poucos anos de idade. Minha mãe me pediu encarecidamente, ele estava com câncer grave e tal. Eu dei passe nesse jovem, era um jovem, uns 30 anos mais ou menos. E ele depois se manifestou no centro espírita, agradecendo e tal, a ajuda que ele tinha recebido e tal. Né? Então estava em semiconsciência, porque a doença dele era grave, ele não dormia. Ele não conseguia dormir, não conseguia ter uma noite de sono. Né? Então, essa também é uma possibilidade. Mas, como ele diz aqui, dorme ou cochila, estado de semiconsciência. 41ª pergunta. Poderia despertar na ausência do espírito? Resposta: não. Para isso, o espírito é forçado a voltar ao corpo. Não tem como o espírito, por alguma razão, ele despertar, o corpo despertar, e o espírito estando ausente. Imediatamente ele volta para o corpo. Se ele for ferido de morte, por exemplo, está dormindo, é ferido de morte, imediatamente ele volta, esteja onde estiver. Né? Se ele for, ele é requisitado, inclusive, para isso, porque ele precisa estar no momento do desencarne junto ao corpo, se for necessário, se for esse o caso. Se nesse momento estiver se comunicando, ele vos deixa e frequentemente diz o motivo. Estou indo embora porque estão me chamando. 42ª pergunta. Como o espírito é avisado da necessidade de voltar ao corpo? Resposta: o espírito de um vivo nunca está completamente separado do corpo. Aquele chamado fio prateado, um fio, na realidade é fluido. Ele está ligado fluidicamente ao fio prateado, não importa a cor do treco, né? Importa que ele está ligado fluidicamente ao corpo, e o fluido ele é expansível. Como ele se retrai, ele se expande. Né? Então ele se expande indefinidamente. Ele pode ir para o outro lado do universo que ele vai estar expandido. Ele vai estar ligado ao corpo. O perispírito dele, o espírito dele vai estar ligado ao corpo por aquele cordão fluídico. Tá bem? Por isso que ele nunca está totalmente desligado. Ele está parcialmente desligado e só se desliga totalmente no momento da morte. Aí ele se desliga. Ou após a morte. Por mais que se distancie, continua ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo. O próprio fluido dá o sinal para o espírito que ele tem que voltar. Ele sente essa necessidade, independentemente de ser avisado por um terceiro ou não. Não há necessidade de ser avisado. O próprio fluido, laço fluídico, o avisa dessa necessidade. Só com a morte se rompe esse laço.
Ele deixa de estar ligado ao corpo. Observação de Kardec. Muitas vezes esse laço fluídico é percebido pelos médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente. Está vendo aqueles relógios que a gente consegue enxergar as horas à noite? Tem o ponteiro fosforescente e os números fosforescentes. Deve ser alguma coisa semelhante àquilo, tá? É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço na direção do corpo. Se perde no espaço, aonde ele estiver, né? Certos espíritos disseram que reconhecem por ele os que ainda continuam no mundo corpóreo. Quem está encarnado e quem não está. Só essa é a diferença. Essa é a diferença. Nenhuma outra. 43ª pergunta. O que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? Resposta. O espírito seria divertido pelo laço fluídico e voltaria antes que a morte se consumasse. 44ª. Não poderia então ocorrer a morte do corpo na ausência do espírito e que este, ao voltar, não pudesse mais retomá-lo? Resposta dos espíritos superiores. Não. Isso seria contrário à lei que rege a união da alma com o corpo, a lei da reencarnação. Ele precisa estar presente no momento do seu desencarne. 45ª pergunta. Mas se fosse desferido um golpe súbito? Resposta. Olha a resposta dos espíritos. O espírito seria prevenido desse golpe. Não é depois do golpe que ele é prevenido. Ele pode ser prevenido antes. Né? O golpe vai ser mortal, ele é prevenido, retorna, toma o golpe, desencarna. Mas estava presente. Observação. Interrogado a respeito, o espírito de um vivo respondeu, abre aspas, se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, seria esse meio muito cômodo de se praticarem suicídios hipócritas. Fecha aspas. 46ª pergunta. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como o de um desencarnado ou morto, como ele colocou aqui? Resposta não. A matéria sempre influencia em maior ou menor grau. O espírito encarnado, ele está sempre influenciado pela matéria. Sempre. Porque o propósito é esse, fazer com que a matéria lhe ensine o que ele tem que aprender. Então ele não pode se desligar totalmente da matéria. Ele fica parcialmente desligado. Durante o sono, naturalmente, né? Observação. Uma pessoa interrogada nesse estado, no estado de sono, né? Respondeu, abre aspas para o espírito que respondeu à questão, estou sempre ligado à bola de ferro que arrasto comigo. Fecha aspas. Olha o que é o corpo para um encarnado, para um espírito. A bola de ferro. 47ª pergunta. Nesse estado de sono, o espírito poderia ser impedido de atender por estar em outro lugar? Resposta sim. Pode acontecer que o espírito se encontre num lugar em que deseja permanecer. Então, não atende à evocação, sobretudo quando feita por alguém que não lhe interessa. Livre arbítrio. Ele está em estado de parcial desligamento do corpo, mas ele mantém o seu livre-arbítrio. Decide ou não se manifestar, se lhe interessa ou não. 48ª pergunta. É absolutamente impossível evocar um espírito de uma pessoa acordada? Resposta dos espíritos. Embora difícil, não há impossibilidade absoluta. Porque se a evocação a atingir, a pessoa pode adormecer. Mas o espírito só pode comunicar-se com o espírito, como espírito, no momento em que a sua presença não for necessária à atividade inteligente do corpo. Observação de Kardec a respeito desta resposta.
Observação: prova a experiência que a evocação, durante o estado de vigília, pode provocar o sono ou pelo menos uma abstração aproximada ao sono. Mas esse efeito só se produz por uma vontade bastante enérgica e se houver laços de simpatia entre as duas pessoas. É sempre fluídica a coisa, né? A incidência da similitude fluídica entre evocador e evocado. É muito importante isso, né? Que se entenda isso. É muito importante. Se não houver similitude, simplesmente o espírito não responde. Não interessa responder. Não é da turma, não faz parte daquilo que ele gosta. Seja ele bom ou mal, né? Não lhe interessa responder. Mas esse efeito só se produz por uma vontade bastante enérgica e se houver laços de simpatia entre as duas pessoas. De outra maneira, a evocação não dá resultado. Mesmo quando a evocação puder provocar o sono, se o momento for inoportuno e a pessoa não quiser dormir, resistirá. Caso sucumba, seu espírito estará perturbado com isso e facilmente responderá. E dificilmente responderá. Conclui-se que o momento mais favorável à evocação de uma pessoa viva, encarnada, é a do sono natural, porque o espírito, estando livre, pode atender ao chamado da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa, tentando esta dormir sob o seu efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Eis porque o sono natural é ainda preferível. 49ª pergunta de Kardec aos espíritos superiores a respeito de evocação de pessoas vivas, encarnadas. A pessoa viva evocada tem consciência disso ao acordar? Resposta: não. Tu mesmo és evocado bem mais frequentemente do que pensa. Kardec deve ter se manifestado num monte de lugar, né? Sem saber. Só o espírito o sabe, e às vezes pode dar ao homem uma vaga impressão do que houve, como a de um sonho. Olha o que é o sonho, não, gente? A gente não sabe nada a respeito disso, não. Nada, 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 nada. Ou quase nada, né? Mesmo aqueles que estudam doutrina espírita, né? 50ª pergunta. Quem nos pode evocar se somos seres obscuros? Resposta: noutras existências poderias ter sido pessoa conhecida nesse mundo ou em outros. E há também os teus parentes e amigos desse e de outros mundos. Suponhamos que o teu espírito haja animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar o seu pai, é o teu espírito que está sendo evocado e que responderá. 50ª pergunta, 51ª pergunta. O espírito da pessoa viva responde como espírito ou com as ideias do seu estado de vigília? Resposta: isso depende de sua elevação. Mas considera as coisas com mais lucidez e com menos preconceitos, exatamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. O fato é o seguinte: quanto mais a gente se interar deste tipo de assunto, espiritismo, melhor, como espíritos, nós vamos responder a respeito de todas as coisas. Sempre focando a eternidade do espírito, a imortalidade da alma, a necessidade do progresso moral das pessoas, etc. Com certeza. É assim que é. Quando a pessoa não tem um enfoque nenhum nesse tipo de matéria, ele vai responder, sei lá de que maneira vai responder, mas não com a mesma, assim, com os mesmos esclarecimentos que pode dar uma pessoa que está inteirada desse tipo de assunto, né?
52ª questão. Se o espírito de um sonâmbulo fosse evocado durante o sono magnético, seria mais lúcido que o de qualquer outra pessoa? Resposta. Responderia mais facilmente, sem dúvida, porque estaria mais desprendido, uma vez que ele é sonâmbulo, né, se desprende mais facilmente do corpo. Tudo depende do grau de independência do espírito em relação ao corpo. 53ª. Quanto mais evoluído, maior essa independência, viu? Quanto mais evoluído moralmente, espiritualmente, melhor essa independência. Quanto mais apegado ao corpo, quanto mais materializado o espírito, quanto mais ligado às sensações materiais, maior esse apego, portanto, maior a dificuldade de se desprender. 53ª questão. O espírito de um sonâmbulo poderia responder a quem o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondia verbalmente a outra pessoa? Ele está trabalhando como sonâmbulo, respondendo às questões de uma pessoa. Se ele for evocado nesse mesmo momento, ele pode responder para outra e responder verbalmente para aquela que o está inquirindo? Resposta. A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois lugares diferentes só pertence aos espíritos completamente libertos da matéria. Porque ele pode expandir o seu perispírito com muito mais facilidade. O encarnado tem uma dificuldade muito maior quanto a isso. 54ª pergunta. Poderíamos modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono? Poderíamos modificar as ideias, a maneira de pensar de uma pessoa em estado de vigília, acordada, agindo sobre o seu espírito durante o sono? Sim, às vezes. Não estando o espírito no sono ligado tão estreitamente à matéria, torna-se mais acessível, ele usa esse termo, torna-se mais acessível às sugestões morais e estas podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário, ou seja, no estado de vigília, acordado. Infelizmente, acontece quase sempre que, ao acordar, a natureza corpórea, a incidência do corpo sobre o espírito, o domina e o faz esquecer as boas resoluções que tenha podido tomar. Isto acontece diuturnamente. Não desta forma que ele está relatando, o objetivo da pergunta, né? Se alguém, durante o sono, pode influenciar moralmente sobre a pessoa e tal, mas através dos nossos espíritos guias, dos bons espíritos, dos quais nós recebemos diuturnamente bons conselhos, boas orientações, boas instruções. E a gente toma boas decisões, mas acorda no corpo e acaba esquecendo tudo, para variar, né? Acaba esquecendo as boas decisões que tomou. 55ª pergunta. O espírito de uma pessoa viva é livre de dizer ou não o que desejar? Resposta. Ele está na posse de suas faculdades de espírito, portanto, de seu livre arbítrio. Como dispõe de mais perspicácia, aguça-se a perspicácia quando você está mais longe do corpo. Mais inteligência, mais sagacidade, mais capacidade mental. Essa é a verdade. O corpo influencia muito, a gente sabe disso, né? Nesse aspecto, em todos os outros, né? A liberdade do espírito, de modo geral. Mas a sagacidade do espírito aumenta muito, como ele diz aqui, né? Como dispõe de mais perspicácia, é mesmo mais cauteloso do que no seu estado de vigília. Ele pensa duas vezes para responder, né? Não fala besteira, né? Para não falar bobagem. 56ª pergunta. Poderíamos obrigar uma pessoa evocada a dizer o que deseja calar? Resposta. O espírito tem o seu livre-arbítrio, como eu disse. Mas pode acontecer que, como espírito, dê menos importância a certas coisas do que no seu estado ordinário.
sua consciência pode revelar-se mais livremente. Aliás, se não falar, pode sempre escapar às importunações. Escapar às importunações, indo embora, pois não se pode reter o espírito como se retém o corpo. 57ª e última pergunta para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. O espírito de pessoa viva não poderia ser constrangido por outro espírito a se manifestar e falar como acontece com os espíritos errantes? Resposta: entre os espíritos de mortos e de vivos, de desencarnados e encarnados, só há uma supremacia, que é a da superioridade moral. Só isso prevalece, nenhuma outra. Deve-se compreender que um espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição covarde. Submeter alguém sem a sua anuência, sem a sua vontade, o seu desejo. Né? Observação de Kardec a respeito dessa resposta. Esse abuso de confiança seria de fato uma ação má, que entretanto não daria resultado, pois não se pode arrancar um segredo do espírito que o deseja guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa quis saber por esse meio se um de seus parentes a beneficiava em seu testamento. Do que vai atrás da pergunta, em vez de ir atrás de coisa elevada, vai atrás de grana, né, para variar. Né? O espírito respondeu, abre aspas para o espírito, sim, minha querida sobrinha, e logo terás a prova, fecha aspas. Realmente era assim, mas poucos dias depois o parente desfez o seu testamento. A pergunta dela custou cara. Desfez o seu testamento e teve a malícia de dar ciência disso à sobrinha, sem, entretanto, saber que havia sido evocado. Não sabia em estado de vigília, mas como espírito sabia sim. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que o seu espírito tomara após a pergunta que lhe fora feita. Há covardia em se perguntar à sua pessoa, e essa covardia não tem sequer a compensação do resultado que se espera. Anotem, por gentileza, a questão de número 58 deste item, para nós retomarmos na próxima quarta-feira, que será dia 2, 3, 4, se não me falha a memória, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu não me engano, dia 5 de agosto. Muito bem, só para não deixar passar o aviso, lembrar a todos os companheiros, queridos amigos, aqueles que virem este vídeo, que no próximo dia 31, sexta-feira, nós teremos a nossa reunião com tema livre. Estão todos convidados de antemão. Muito bem, alguém tem alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa àquilo que foi estudado? Ou alguma dúvida? Podem perguntar. O Jorge escreveu aqui, em alguns livros de André Luiz, ele diz que no umbral, deve ser, eles utilizam de animais para recolher os espíritos. Jorge, isso é romance. Fantasia. Com um F bem grande, assim, ó. Um F desse tamanho, assim, ó. Fantasia pura. Tá? Isso é um espírito pseudo-sábio, viu? Que só fez enganar. Enganou o próprio Chico e engana todo mundo. Assim como a FEB, Federação Espírita Brasileira, que de espírita não tem absolutamente nada. Muito bem. Eu convido a todos a nós elevarmos o nosso pensamento, esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para unirmos os nossos pensamentos e mentalizarmos a figura excelsa e amiga
daquele que é o nosso mestre, modelo e guia, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o seu amor, a vossa misericórdia, a vossa bondade e justiça, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis a esta sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.